Oi gente, tudo bem? Aqui é a doutora Maria Eduarda, falo do escritório Furlanet Hoffmann Advogados. Hoje eu quero trazer um assunto para vocês que é muito legal, porque é um assunto que a gente vê basicamente todo dia aqui no escritório. É o carro-chefe do escritório. Para quem não sabe, o escritório ele surge da necessidade dos clientes em relação aos seus contratos de financiamento. Faltam especialistas nessas áreas, faltam pessoas que se dediquem exclusivamente a esse tipo de contrato. Então a gente está nessa atuação especializada em contratos de financiamento de veículos. Eventualmente também pegamos alguns contratos de arrendamento mercantil, mas o carro-chefe efetivamente do escritório é contratos de financiamento. Então a gente trabalha tanto na parte preventiva, para evitar que tenha uma apreensão desse veículo lá no futuro, então como evitar, como reduzir o prejuízo para o nosso cliente de acordo com a necessidade dele, e também quando já tem apreensão desse veículo ou já tem um processo de busca e apreensão, como derrubar esse processo de busca e apreensão quando esse veículo ainda não foi apreendido, tá em tentativa de apreensão, e eventualmente também quando já tem a apreensão desse veículo, qual que vai ser a forma de reduzir o prejuízo do cliente e principalmente qual que é a forma que a gente vai conseguir a restituição desse veículo e caso o banco já tenha leiloado esse veículo, a restituição do valor do veículo em tabela FIP e mais a multa do decreto-lei. Então hoje o que eu quero conversar com vocês é uma das teses que a gente utiliza aqui no escritório para esse tipo de situação. Quando o banco ele vai entrar com um processo de reintegração de posse, quando é um contrato de arrendamento mercantil, ou também quando o banco vai entrar com uma busca e apreensão, quando é um contrato de financiamento, ambos são garantidos por alienação fiduciária, então ambos têm essa questão da alienação e da comprovação de mora. A comprovação de mora é a principal coisa que a gente tem que pensar quando tem um processo de busca e apreensão ou reintegração de posse. Porque é o objetivo, é o requisito principal desse processo, é a comprovação de mora. Então, se eu consigo demonstrar que não existe a comprovação da mora, ou essa comprovação da mora ela foi irregular, inefetiva, ineficaz efetivamente, eu consigo derrubar a busca e apreensão ou fazer o banco perder esse processo de busca e apreensão e o teu cliente ganhar o processo de busca e apreensão. E aí a gente pensa o seguinte, temos a busca e apreensão por contratos de alienação fiduciária e temos a reintegração de posse quando é um contrato de arrendamento mercantil. Ambos garantidos pela alienação fiduciária e ambos necessitam dessa comprovação da mora. E ambos vão precisar que seja encaminhada uma notificação extrajudicial para a casa do consumidor, do devedor naquele momento, né? Para que possa entrar com esse processo de busca e apreensão. E o que vai dizer essa notificação? Ela é bem simples, muitos clientes recebem a notificação e não conseguem identificar o teor da urgência dela, mas ela é uma notificação bem semelhante àquela notificação que você recebe do Serasa, do SPC. Então, às vezes o cliente acaba não dando tanta bola, até porque tem número de lei e não é exatamente tão clara, tá? Mas, quando você recebe essa notificação do banco pedindo para que você realize o pagamento de determinada parcela que está em atraso e as demais subsequentes, ela vai te dar um prazo para você pagar aquelas parcelas. E caso você não venha a pagar, vai ter um processo de busca e apreensão instaurado ou um processo de reintegração de posse, caso for um contrato de arrendamento mercantil. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão da notificação. Ela é uma tese de defesa e uma tese de defesa muito forte, porque ela é um pressuposto para que o banco possa entrar com o processo de busca e apreensão. Então, se o banco ou a instituição financeira ela acaba se equivocando, acaba errando ou acaba tentando encurtar o caminho ali para poder entrar com a busca e apreensão, é ótimo para o teu cliente, é ótimo para a gente, é ótimo para o consumidor. Porque se eu consigo mostrar para o juiz ou para o julgador que vai julgar aquele processo, que aquela notificação ela não cumpriu com os requisitos, ela não foi eficaz, ela não foi diligente o suficiente, eu consigo derrubar o processo de busca e apreensão e ainda consigo o retorno desse veículo caso não tenha sido leiloado, e caso tenha sido leiloado durante esse período, o valor de tabela FIP e mais a multa do decreto-lei, que corresponde a 50% do valor originalmente financiado. Então a notificação ela é muito importante, é uma tese muito importante, que
que a gente sempre faz análise. A primeira coisa que a gente pega no processo é a notificação, porque ela é um pressuposto para que o banco possa entrar com esse processo, tá? Então, dentro dessa tese da notificação, a gente pode encontrar diversos erros e nulidades que a gente consegue trabalhar. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Obviamente, cada caso é um caso, cada caso vai ter que ter uma análise muito profunda e muito diligente, mas os principais que a gente consegue perceber é: eventualmente o banco não protesta quando tem que protestar, a notificação que retorna como ausente, a notificação que retorna como não procurado, a notificação que retorna às vezes ali por alguma outra informação, endereço insuficiente ou não encontrou o número, e a gente consegue às vezes comprovar que a pessoa reside naquele local. Ou eventualmente também o banco ele se equivoca ali na questão do edital, do protesto. Tem algumas normazinhas, algumas regulamentações que você tem que seguir, o banco às vezes não segue, e não cabe ao juiz fazer essa análise, cabe a gente, obviamente, né, como advogado, e às vezes a gente tem que analisar, tem que juntar prova, tem que contrapor. Então é muito importante, é uma tese maravilhosa para se trabalhar, e é uma tese que a gente consegue, eventualmente também, o retorno desse veículo até em liminar, que é uma decisão intermediária de urgência, né, antes da decisão final lá da sentença ou do último recurso possível. Então ela é uma excelente tese para se trabalhar no processo de busca e apreensão ou de reintegração de posse. Qualquer uma das duas ela vai funcionar muito bem. E a primeira tese que você tem que analisar quando você pega um contrato de financiamento ou arrendamento mercantil que tem esse processo movendo para reintegração de posse ou busca e apreensão. Então hoje foi isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida podem entrar em contato, fico muito contente de conversar um pouquinho com vocês todos os dias aqui. E se tu tá aí com problema de busca e apreensão, de contrato de financiamento, arrendamento mercantil, não sabe o que tá fazendo, não sabe se tá tudo bem, se não tá, se tá com parcela atrasada, tá com medo de busca e apreensão, de reintegração de posse, manda uma mensagem pra gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Um forte abraço, que vocês sigam a gente aqui, compartilhem os nossos conteúdos e fiquem atentos, porque todos os dias vão ter novos conteúdos aqui no canal, tá bom? Um beijo!